o juízo final, onde você irá passar a sua eternidade. Vamos falar juntos o tema? O juízo, onde... Amém. Pergunta para o irmão que está do seu lado: onde você vai passar a eternidade? Pode responder. Responde aí onde vocês vão passar a eternidade. Amém? Onde você irá passar a eternidade? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, primeiramente, no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 28 e 29. Amém? João capítulo 5, versículo 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão, os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Agora Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e o versículo 15. Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e o versículo 15. Amém? Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Vamos ler juntos, até aqui na parede, o versículo 15. Vamos ler juntos? E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado do lago de fogo. Amém? Senhor Deus, querido Pai, nós te agradecemos por mais este momento na tua presença, Senhor. Pai, obrigado pela leitura da tua palavra, Deus. Toma, Senhor, o teu lugar de honra, Deus, nessa noite. Obrigado, Senhor, pela vida da igreja, dos irmãos, ó Pai, dos amigos, irmãos que estão assistindo o culto pelo Instagram, pelo Facebook ou pelo YouTube. Pai, obrigado, Deus. Que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Essa oração que nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o servo de Deus, depois que ele conhece a Jesus, ele tem que ter uma única certeza na sua vida. Porque antes de ele conhecer Jesus, ele tinha várias certezas. Ele tinha vários pensamentos. Ele tinha várias atitudes. Mas depois que conhece a Jesus, depois que você confessa ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, você tem que ter apenas uma certeza: que você vai passar pela sua ressurreição da vida. O texto que nós lemos, o primeiro texto, esse texto de João capítulo 5, do versículo 28 e o 29, fala exatamente
de dois caminhos que o ser humano pode ter. Mas esse caminho que o ser humano pode ter vai depender da sua atitude hoje, de como você leva a sua vida hoje. Se você leva uma vida na gandaia, na bagunça, na farra, nos bailes, na prostituição, no adultério, na mentira, ou se você leva uma vida de santidade, depois que você conhece ao Senhor Jesus, depois que você confessa ao Senhor Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida. O versículo 29 diz: aos que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Significa que todos, irmãos, a Bíblia diz que todos irão comparecer ao tribunal de Cristo. Todos estarão diante do Senhor, todos. E a Bíblia fala, meus irmãos, no livro de Apocalipse, que existe 2 livros, e o livro mais importante que você deve garantir o seu nome inscrito é o livro da vida. Irmãos, o servo de Deus tem que ter essa certeza. Onde você irá passar a eternidade? O critério é o bem. Mas o apóstolo Paulo vai nos advertir, porque existe aqueles que acreditam que se levar uma vida de fazer bem para o próximo, de ajudar, de doar algo, de fazer uma visita ao hospital, passar a noite com um amigo, um ente querido no hospital, isso significa estar fazendo bem, e com isso estou garantido a minha salvação? Não. O próprio apóstolo Paulo vai nos advertir em Efésios 2:8, que pela graça sois salvos, isso não vem mediante as obras, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Irmãos, muitos acreditam que simples fato de saber que alguém está precisando de comida, ir lá levar um prato de comida, ou ajudar um idoso, um deficiente, a atravessar a rua, que é o suficiente, que vai garantir a vida eterna. Muitos acreditam e falam, mas Deus é bom. Ainda usa aquela expressão daquele filme, Deus não está morto, Deus é bom o tempo todo, e colocam no seu status, como se a sua vida fosse uma vida de santidade separado para Deus. Mas pega apenas uma frase, um texto isolado, coloca no status, aonde muitos vão pensar, nossa, esse aí é servo de Deus. Mas quando você abre o livro da sua vida, quando você pega o seu histórico, quando você vê as suas atitudes no dia a dia, não condiz com um morador do reino de Deus. Não condiz com o que a Bíblia diz, se está escrito o nome no livro da vida. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele fala claramente qual que é o critério para que você possa garantir a vida eterna. Bruno, agora é com você. 1 João, capítulo 1, versículo 9. 1 João, capítulo 1, versículo 9. Esse texto vai deixar muito claro que não é as obras, não é você ajudar, não é você fazer o bem. Isso aí todos temos que fazer. Independente se você é um servo de Deus ou não, independente se você já mudou de vida, entregando a vida para... Isso aí você aprende no berço, ajudar o próximo, acompanhar aquele que precisa. Isso não dá salvação, mas o que dá salvação é isso que diz aqui no versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Amém? Há uma forma muito clara. Se você confessar, eu não sei quem está assistindo o culto nessa noite. Talvez eu não conheça você que está aí no Facebook e no Instagram. Mas se falaram com você
o contrário do que está escrito aqui nesse versículo é mentira. Você não tem salvação. A única salvação que você vai ter é se você confessar os pecados. Mas também não é para você engavetar a sua vida. Não é para você parar, achar que apenas confessar é o suficiente. Mas o apóstolo Paulo vai nos advertir. Tiago, aliás, nos adverte que a fé sem as obras é morta. Você entregou a vida para Jesus, então começa a trabalhar para Jesus. Você confessou Jesus, começa a fazer as obras para o Senhor Jesus, começa a viver Jesus na sua vida. O apóstolo Paulo, ele disse claramente, lá em Gálatas 2:20, não vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. O apóstolo Paulo, ele faz declarações, meus irmãos, que ele prefere estar com Cristo no céu do que estar aqui na terra. E ele vai dizer, um versículo que eu gosto muito, em 2 Coríntios 5:17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Irmãos, reparem no finalzinho desse versículo. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Significa que o apóstolo Paulo, ele tem uma certeza na sua vida. Quando ele fala, eis que tudo se fez novo, significa que a vida medíocre que ele tinha, tudo que ele fazia na sua trajetória antes de conhecer Jesus, era uma vida falha. Ele era totalmente errado. Mas o Senhor Jesus o libertou das algemas de Satanás. Por que eu digo isso? Porque ele fala lá em 2 Coríntios 5, no versículo 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Ele tem essa certeza de que ele prefere deixar este mundo e habitar com o Senhor, porque ele já estava sofrendo, irmãos. Ele já tinha sido preso, ele já tinha sido açoitado, e aquilo que o Senhor Jesus falou com Ananias, ele vai saber o quanto é sofrer em prol do meu nome. E ele viu claramente, meus irmãos, que é melhor estar com Cristo no céu do que estar aqui na terra. Ele garantiu a vida eterna. Ele garantiu o seu nome escrito no livro da vida. E eu pergunto para você nessa noite, o seu nome está escrito no livro da vida? Filipenses capítulo 1, no versículo 23 também, o apóstolo Paulo fala exatamente sobre isso. Filipenses 1, 23. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Irmãos, é claro que o apóstolo Paulo está deixando aqui para nós que ele não está querendo tirar a sua vida, deixar esse mundo de uma forma ignorante. O texto deixa muito claro que não é o inimigo que está usando ele para ceifar a sua própria vida, mas é o reconhecimento de um apóstolo que esteve com Cristo, que Cristo apareceu para ele, e que ele sabe que melhor está no céu do que está sofrendo, do que está nesse mundo, porque o mundo jaz do maligno. Irmãos, onde nós vamos passar a eternidade? O que você tem plantado hoje para garantir a sua eternidade? Você precisa ter o mesmo desejo e a vontade do apóstolo Paulo. Irmãos, uma coisa é tão fácil de fazer, Bruno, Hebreus 10, versículo 25. Começando por isso, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns,
Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vezes que o dia se aproxima. Irmãos, nós não podemos deixar de congregar, nós não podemos deixar de estar na casa de Deus. Nós não podemos deixar de servir uns aos outros, não podemos deixar de louvar ao Senhor junto uns com os outros, o que é bíblico, o que é a palavra do Senhor. Isso mostra, meus irmãos, claramente a sua vida com o Senhor, a união, a comunidade, a igreja, juntos, reunidos, para louvar e adorar o nome do Senhor. O outro texto que nós lemos, Apocalipse 20, no versículo 14 e 15, vai dizer: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Irmãos, o que eu mais tenho visto, as pessoas estão preocupadas com as coisas banais. Vou dar um exemplo aqui. Esse irmão, ele não sabe, ele não escutou isso no dia que aconteceu, ele também não está aqui hoje. Tem o nosso irmão Francisco. Ele já tem idade, ele já é aposentado, ele não precisa pegar filas, ele tem preferência. Outro dia eu estava na casa lotérica, ali em cima, ele era o próximo. E atrás estava ele, era o próximo, era o quinto, o quarto, e depois entrou uma outra atrás, e começou a falar, a murmurar, a xingar. Esse homem não é idoso, esse homem não sei o quê, não tem que estar aí na fila dos idosos. Começou a se preocupar com a vida do outro. Começou a se preocupar com quem estava lá na frente. Irmãos, eu sei que ele já é aposentado, eu sei que ele já tem idade. Eu falei, gente, está preocupado com coisa boba. Sendo que temos que preocupar, irmãos, é com o nosso nome escrito no livro da vida. É igual no açougue, aqui no bairro, a gente não pega senha. Se você chegar lá no domingo, 10 horas da manhã, é complicado, é muita gente. Né, irmão Leandro? Irmão Leandro compra a picanha ali, né? Você chega lá, ó, ainda mais esse ano, diz que baixou, né? Você chega lá, aí chega, a gente passa na frente e tem gente que desce o pau, começa a xingar, e começa a murmurar, começa a fazer uma tempestade dentro de água. A preocupação que nós temos que ter, meus irmãos, é se o nosso nome está escrito no livro da vida, e se nós estamos fazendo por merecer o nome está escrito ou não no livro da vida. Irmãos, as pessoas estão preocupadas com essas coisas. Uma coisa que nós temos que nos preocupar está aqui no versículo 12, Apocalipse 20. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme que se achava escrito nos livros. Todos nós estaremos de pé diante do trono do Senhor. E a palavra deixa muito claro, as nossas obras, vamos ser julgados segundo as nossas obras. Irmãos, o reverendo Hernandes Dias Lopes, um dos líderes, né, ou líder da igreja presbiteriana, ele fala algo muito certo e claro sobre o juízo final. Olha só, o juízo final será diferente dos tribunais da terra. Lá terá um juiz, mas não tem jurados. Lá terá acusação, mas não tem defesa. Lá terá sentença, mas não tem apelo. E eu pergunto, qual é a única maneira de escapar desse tribunal? Que nós sabemos que quando alguém comete algum delito hoje, algum crime, a pessoa vai tentar fugir, vai tentar esconder, mas tem hora que é prego. Tem hora que não tem como. Vai para o tribunal. Vai ser ali acusado, né? Vai passar por todo aquele processo que nós já sabemos. Vai ter um advogado que o vai defender. Vai ter o promotor de acusação. Vai ter os jurados que vai dar a sentença. E ele pode apelar ou não.
e aí vai ser condenado. Mas hoje, como nós podemos sair fora dessa condenação final? João 5, versículo 24, te dá esta resposta. Como você pode sair fora do julgamento final? João 5, 24. Quando, pois... Aliás, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. É a única forma, irmãos, que nós não vamos passar por esse julgamento, mas todos estarão diante do tribunal do Senhor. A única forma é você ouvir a palavra de Jesus, crer em Deus que enviou Jesus. Porque lá em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É a única forma, irmãos, é você ter o seu nome escrito na vida, crer, ouvir a palavra da salvação. Olha o que diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 10. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que estiver feito por meio do corpo. O que nós estamos fazendo com o nosso corpo? E quando a palavra diz com o corpo, significa as nossas atitudes, as nossas ações. Como você tem vivido, estado no seu local de trabalho, como você tem estado na rua, como você tem estado na igreja. Na igreja, meus irmãos, eu vejo aqui um povo separado, um povo santificado, adorando e glorificando ao Senhor. Mas quando saímos da casa de Deus, outro dia uma criança falou com a mãe assim, mãe, na casa da minha avó, a minha avó briga, a minha avó xinga, a minha avó fala palavrão, a minha avó não é a mesma coisa que ela é com as pessoas lá fora. A minha avó não é a mesma coisa que ela é com as pessoas da igreja. Mãe, por que ela é assim? Irmãos, as crianças reparam como nós estamos dando testemunho dentro de casa com atitudes como essa. Porque o versículo deixa muito claro, meus irmãos, todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, iremos prestar contas, cada um segundo o bem ou o mal que fez. Como você tem tratado a sua mamãe dentro de casa? Será que é da mesma forma que você trata as pessoas fora da sua casa, na igreja? Como você tem tratado as pessoas na qual você convive? Irmãos, Romanos capítulo 14 também entra dentro desse assunto do comportamento, das atitudes, porque eu vejo que as pessoas estão brincando com Deus. Olha o que diz aqui, Romanos capítulo 14, versículo 10. Tu, porém, por que julgas o teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Todos. O termo mais importante nesse versículo é por quê? Por que você julga? Por que você trata mal as pessoas? Por que você condena as pessoas
próximas de você? Por que você despreza as pessoas com o olhar, ou com a palavra, ou com as atitudes? Pois todos, e eu quero dizer para você que está assistindo o culto, se você é uma dessas pessoas que julga o teu irmão, que fala mal do teu irmão, amigo, parente, família, se você é uma daquelas pessoas que despreza, agride, feminicídio, bate, despreza, empurra, você vai estar diante do tribunal de Cristo uma hora ou outra. Uma hora ou outra não, quando Cristo vier buscar a tua igreja, no juízo final, diante, você vai ter que mostrar as suas obras. Se você é uma pessoa que faz isso, pare em nome de Jesus, porque senão seu nome não vai estar escrito no livro da vida, porque as suas obras irão te condenar, porque você está sendo uma ovelha, um lobo na pele de ovelha. Fora é uma coisa, dentro é outra. É como se fossem os fariseus. Diante da sociedade judaica, mostrava ser santos, separados, diferenciados, mas por dentro, a palavra diz que era como um sepulcro caiado, podre, estragado, mentiroso, falso. Você não vai para o céu. Reveja as suas atitudes, porque senão seu nome não estará escrito no livro da vida. Irmãos, Apocalipse capítulo 20, versículo 10. Olha o que diz: o diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e de noite, pelos séculos dos séculos. Satanás, a besta, o falso profeta, serão destruídos em nome de Jesus. Amém? Uma vitória que já era garantida desde quando o nosso Deus falou lá no Éden, em Gênesis 3,15, sobre esmagar a cabeça da serpente, sobre enviar aquele que iria destruir a serpente, que é o nosso Jesus. Agora o versículo 14, Apocalipse 20, fala: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Irmãos, a morte, que é algo que todos nós sofremos quando nós perdemos um ente querido. Não tem ninguém que não sofre com isso, de perder alguém, de estar diante de um velório, de um luto. A morte vai acabar. A Bíblia fala que vai haver o quê? A morte e o inferno serão lançados, acabados, dentro do lago de fogo. Vai ser destruído, vai deixar de existir, porque no céu, meus irmãos, não haverá choro, não haverá pranto, não haverá sofrimento, e todos nós estaremos ali, felizes, regozijando na presença do Senhor. E mais, irmãos, Romanos capítulo 8 fala também da natureza. Romanos capítulo 8, versículo 20 até o versículo 23. Pois a criação está sujeita ao sofrimento, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, verdade, da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação em um só tempo geme e suporta as angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, e igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Irmão, se a natureza vai deixar de sofrer, se a natureza vai ser redimida, por que você não pode se redimir? Por que você não pode garantir a sua vida, seu nome no livro da vida? Por que você não pode mudar a sua vida? Até a natureza, irmãos. Lá em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 17, a natureza foi condenada pelo pecado.
A palavra de Deus diz que lá ia produzir cardos e abrolhos, sofrimentos, pestes, tempestades, lutas. E a natureza, a Bíblia fala que ela sofre, ela geme. Assim como nós que também temos as primícias, somos os primeiros a ter o Espírito Santo. Nós aguardamos ansiosamente pela adoção, pela restauração, nessa esperança em Cristo Jesus. Se a natureza, irmãos, vai ser redimida, por que você não pode ser redimido? Por que você não pode mudar a sua vida? Por que você não pode voltar ao princípio do primeiro amor? Por que você não pode voltar a servir a Jesus? Irmãos, a natureza será restaurada. A questão aqui, meus irmãos, não é só entregar a vida para Jesus. É aquilo que Tiago fala no capítulo 2, versículo 26. A fé sem as obras, ela é morta. Eu convido a você nessa noite, no nome de Jesus, volte a servir ao Senhor. Volte a congregar na presença do Senhor. Volte a meditar, volte a ler as Escrituras, porque você já tem a primícia do Espírito Santo. Não deixe que o mundo, porque o diabo, a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno, que o diabo cegou o entendimento dos incrédulos. Mas se você já entregou a sua vida para Jesus, você não está cego, você já está enxergando mais do que qualquer outra pessoa, e o Senhor precisa de você. Assim como o Senhor falou com Paulo, você, irmão, irmã, é um vaso escolhido por Deus para levar a palavra do Senhor para quem precisa mudar a sua vida. Amém? Levante a sua mão direita e diga comigo bem forte: eu sou vaso escolhido por Deus para levar a palavra de salvação para aquele que está perdido, sofrendo, angustiado, abandonado, que precisa conhecer Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador. Senhor Jesus, usa-me como esse instrumento, assim como Paulo foi usado. Deus abençoe a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé no seu lugar nessa noite? Vamos estar orando, vamos estar confirmando, irmãos, vamos estar selando aqui este compromisso com o Senhor. Você que está assistindo o culto aí na sua casa, espero que você tenha feito essa afirmação, levantado a sua mão. Mas se você não fez, está sendo gravado, volta depois, faça essa confirmação na sua vida, que você é instrumento, você é escolhido, é escolhida pelo Senhor. Não deixe que a tempestade tente tirar você do foco, do centro da vontade de Deus, porque às vezes a tempestade vai vir, você vai balançar para lá e para cá, mas lembre que da mesma forma que Jesus estava no barco, ele descansando, e os discípulos, você é o discípulo do Senhor Jesus. A tempestade está batendo aí no barco, está balançando para lá e para cá, mas saiba que Jesus está na direção da sua vida, ele está na direção do seu barco. Oração pela irmã Cristiane e pelo seu pai Benedito, e por sua mãe que está gripada, Maria Cristina e família. Oração pela Verônica, tia Ninha Botelho e Jéssica Cruz, irmã do Alan Cruz. Amém. Vamos orar pela sua vida. Se você ainda que está aí, chegou depois, pode colocar o seu nome aí e pode também fazer seu pedido de oração. Amém? Coloque sua mão no coração. Vamos estar falando com o Pai. Senhor, meu Deus e meu Pai,
Nessa noite, Senhor, nós te clamamos, ó Pai, nessa casa, ó Deus. Ó Deus, nós colocamos aqui a tua igreja, ó Deus. Colocamos aqui os teus irmãos, ó Pai. Colocamos aqui, ó Deus, as crianças, ó Pai, que está lá embaixo, juntamente com a irmã Antônia. Colocamos, ó Deus, os irmãos e amigos, ó Deus, assistindo o culto, ó Deus. Pai, venha de encontro a cada necessidade, ó Deus. Deus, nós temos alguns irmãos aí ainda enfermos, ó Pai, se recuperando, Deus, de uma gripe, se recuperando, Senhor, de uma dengue, se recuperando de uma chikungunya, ó Deus, se recuperando, ó Pai, de algum problema de saúde, de uma queda, de um acidente, ó Pai, ó Deus, venha de encontro a cada um, ó Deus. Pai, obrigado, Senhor, pela vida do irmão Leandro, ó Deus, nessa noite. Obrigado pela vida da irmã Leia. Obrigado pela vida das crianças, ó Deus. O Senhor sabe, ó Deus, a igreja sabe o quanto nós estamos orando e temos orado pela recuperação do irmão Leandro, ó Deus. Pai, nós colocamos aqui de uma vez, ó Pai, a vida da irmã Derli, ó Deus, que pegou, ó Deus, essa chikungunya, ó Pai. Ó Deus, ainda ser idosa, ainda tem seus problemas de saúde, ó Pai. Ela ainda está ali se recuperando, Senhor, ainda bem devagar, ó Deus, mas nós clamamos pela cura da tua serva, ó Pai. Deus, nós colocamos a vida da minha mãe, Senhor, que está se recuperando também, ó Deus, dessa enfermidade, Senhor, desse mosquito. Pai, vai de encontro, Senhor, não somente da sua cura física, mas espiritual, ó Deus. Aonde, Senhor, Jesus pode entrar, somente Jesus pode mudar, ó Deus, a sua vida, Senhor, para a honra e glória do seu nome. Pai, nós colocamos a vida da Vanessa, Senhor, a nossa amiga e vizinha, filha da irmã Noêmia, que está recuperando também dessa chikungunya, do seu marido, da sua filha, ó Pai. Colocamos esse lar nas tuas mãos. Colocamos aqui a vida da irmã Marilda, que está voltando, ó Pai, aos poucos da sua problema de saúde que ela teve também. A irmã Fátima, Senhor. Pai, nós colocamos aqui a vida dos irmãos que passaram por uma dificuldade na saúde, ó Pai. Colocamos a vida da irmã Márcia, Senhor. Deus, trabalha, Senhor, nessa enfermidade, nessa perna, Senhor. Pai, colocamos, Senhor, diante ali dela, ó Pai. Colocamos a vida da irmã Kiara, Senhor, que está sumida, Senhor, que não está vindo na tua casa, Senhor. Pai, ela acabou de batizar, Senhor. Onde está a Kiara, ó Pai? É o que nós perguntamos nessa noite. Pai, nós colocamos, ó Deus, a igreja, ó Pai. Eu coloco a minha família, eu coloco a minha esposa, coloco a Sofia, nossa filha, coloco a minha sobrinha, as crianças, ó Pai. Coloco, Senhor, a vida da irmã Maura, irmã Ivone, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, porque o seu cachorrinho apareceu, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque agora está feliz novamente, ó Pai. Acabou a tristeza, acabou a angústia, ó Pai. Deus, obrigado, Senhor, pela vida, a família do irmão Rogério, ó Pai. Cubra essa família com as tuas bênçãos, ó Pai. Deus, muito obrigado, Deus. Toma o teu lugar de honra, Pai, nessa igreja. Essa oração que nós oramos, agradecemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós colocamos aqui também a vida da irmã Zumira e a vida do irmão Bruno. Essa oração que nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Aplauda Jesus, que Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a consolação do Espírito Santo esteja com toda a igreja. E que todos digam: Deus abençoe a igreja, Deus abençoe os internautas, em nome de Jesus. Amém? Todo fôlego que tenho, eu cantarei.